Beleza? Tudo Tá me bom, ouvindo professor? bem? Bem, alto e claro. Muito boa tarde, professor Pietro. Boa Boa tarde. tarde a todos os participantes aí na nossa live de quarta-feira. É um prazer enorme estar com vocês aí para a gente bater um papo, mais uma vez falando aí sobre o projeto TI Academy. Hoje o professor Danilo não conseguirá estar junto conosco, né, por problemas pessoais. Mas estamos aqui para a gente bater um pouquinho, um papo legal e falar sobre, acho que alguma coisa que possivelmente aí traga para o pessoal um pensamento, talvez, o que a TI Academy tem de diferente, o que ela traz de diferente, né? O que ela vai agregar de diferente em relação a tantos outros cursos de programação, de iniciação à tecnologia que existe aí no mercado e que a gente vê disponível em tantos lugares. Então hoje o professor Pietro e eu vamos falar um pouquinho a respeito do programa, da ideia do programa, que vai desde você ter essa iniciação com a programação, com o desenvolvimento, com a área de tecnologia, até a empregabilidade. Então, o que de valor que a gente traz, tanto para você interessado na área de tecnologia, quanto também para os empresários, para as pessoas que aderiram à ideia ou que aderem à ideia de estar aí criando, desenvolvendo, né, porque essa bolsa vem do setor produtivo para aqueles que serão os futuros profissionais trabalhando na área de TI. Antes que eu fale demais, né, professor Pietro, gostaria de dar as boas-vindas e que você pudesse discorrer um pouquinho a respeito desse assunto que nós vamos tratar nessa tarde. Muito boa Perfeito, tarde. professor Reinaldo. Bom, deixa eu me apresentar. Às vezes tem algum espectador aí que é da sua rede, né, professor? Então, só para me apresentar, eu sou o professor Pietro. Eu e o Reinaldo trabalhamos juntos já em alguns anos aí, né, Reinaldo, em projetos educacionais, EAD e tudo mais. E, bom, estamos aí justamente para falar sobre o que é a TI Academy, né? O que a gente quer com esse projeto e qual é a importância disso para todo mundo, né? Seja para o setor produtivo de TI e até quem não é do TI vai acabar sendo beneficiado com isso. A gente entende que hoje a carência de mão de obra ela é enorme, né? A lacuna é gigantesca. A Brascom já colocou para 2024 um rombo aí de cerca de 240 mil vagas em aberto que não serão preenchidas mesmo com os esforços, beleza? Olha aqui, ó, deixa eu conversar com os meus amigos aqui, professor. Ó, tem bastante gente da minha rede entrando aqui, tem o Lerix que participou conosco da última vez, tem a Jan, boa noite, boa tarde, Jan. Boa tarde aí, Claudiane que é lá do norte do país, professora também, licenciada em computação. Aí, Claudiane, tá aí a sua oportunidade de vir para Maringá, hein? Conseguiu um emprego aqui. Que tal? Quem mais? Vamos ver aqui. Ó, Nego Bomba, foi meu aluno na Unifam, o André. Esse cara é excelente, viu, bicho? Esse cara é agilizado. Vou te falar, de Sarandi, menino bom mesmo. Manja de astrologia, manja de tudo. Que dia começa o curso? O Nego Bomba perguntou, professor Reinaldo. Então, a gente ainda está formulando o edital, mas a gente tem a expectativa, né, professor Reinaldo, de estar lançando esse projeto agora em meados de julho, no mais tardar início de agosto, beleza? Eu acho que até lá a gente consegue. Meu áudio está meio baixo, será que o meu áudio, Reinaldo, está baixo? Alguns estão falando que está baixo, um falou que está baixo, outro falou que está bom, né? Então, não sei, talvez seja né? Eu aqui eu escuto bem, não sei como é que está o meu áudio aí para você. Não, tá excelente, tá excelente. Acho que a gente tá, talvez, enfim, algum problema de transmissão, alguma coisa assim. Mas o que é a TI Academy, né, professor Reinaldo? Então a gente vem com a proposta de justamente preencher essa lacuna, né, professor? Que falta mesmo, né? Não, veja bem, não que os cursos técnicos, os cursos de qualificação existentes, os cursos online, as universidades, não que eles não tenham o seu papel, cada um tem uma função complementar dentro desse todo ecossistema. E nós queremos ser o pontapé inicial, né, professor? A gente quer que a pessoa, ela comece no TI já trabalhando, e daí busque, se conhecendo já dentro do mercado, busque entender qual é o curso que é mais legal para essa pessoa, quais são as especializações que ela pode seguir, do que a pessoa fazer um monte de curso para depois achar uma vaga, né? Essa é a ideia. Então a gente dá o básico para a pessoa, a gente dá lá o cheirinho do queijo, né? Igual o Tom e Jerry lá, e aí a pessoa tem que ir atrás para correr
com o seu currículo, né? Para correr com a sua profissionalização, beleza? Eu acho que a gente está num caminho bem legal, né, professor Edinaldo? É um projeto em parceria com a Software by Maringá, com a parceria do professor Robson Patrone, que hoje é presidente da associação, e é um cara excelente, é um cara que corre atrás, é um cara que está fazendo pelo setor produtivo de TI de Maringá e região, o que muito não foi feito desde então, né? Que essa é uma dor do TI já de muitos anos, os empresários já sabiam disso. Mas, enfim, ninguém nunca tinha tomado a iniciativa de propor um projeto como esse. E a gente precisa dar o reconhecimento aí à Software by Maringá, porque sem eles a gente não teria as empresas, e as empresas não estariam patrocinando, e os alunos não fariam o curso de graça, não é isso? Exatamente. Então, isso tudo que o professor Pietro falou é o que é a proposta, é a ideia, né, da inserção para cobrir essa mão de obra, né? A área de TI, ela é uma área, não é uma, como a gente tem que ser, né, assim, não é uma coisa simples, não é fácil. Então muita gente não consegue entender. Existe uma coisa dentro da área de TI que é muito comum, que é a abstração, né? A gente vai mexer com a mecânica do carro, a gente mexe ali com o parafuso, com a, né, eu não entendo nada de mecânica, mas tá ali, né? Tá ali. Agora, quando a gente vai para a área de TI, a gente começa a construir alguma coisa, a gente não começa a não conseguir, às vezes, enxergar, entender, né? Então, para algumas pessoas, a área de TI fica muito nebulosa. E por conta disso daí, existe uma escassez de mão de obra, né? Então, existem poucos profissionais. Então, o que a gente precisa fazer? O que é fundamental? Com que as pessoas consigam entender o que é a área de TI, entender o que o profissional de TI faz, entender que o profissional de TI, ele é um meio em todas as áreas que nós temos aí produtiva, em todas as áreas, na educação, na saúde, no comércio, na parte financeira, em todas as áreas tem alguém da TI. Então existem empresas, né, desses setores que têm lá um departamento de TI próprio, e muitas dessas empresas terceirizam a mão de obra para outras empresas especializadas em TI. Então, o que a Software by Maringá vem fazer junto com a TI Academy é justamente isso daí. Preencher para essas empresas específicas da área de TI e também para essas empresas de todos os setores que tenham lá dentro um departamento de TI. Precisa de alguém que consiga manter os sistemas, consiga atender os seus clientes, né? Porque tem os clientes de TI dentro das próprias empresas, e as empresas têm lá um profissional para fazer isso. Esse profissional precisa entender da área de tecnologia para poder dar suporte, para poder criar soluções, talvez não tão complexas, mas pequenas soluções que possam atender o negócio. E esse profissional a gente consegue começar a preparar ele dentro da TI Academy. E como falou o professor Pietro, prepara dentro da TI Academy, mas não terminou ali. Dali ele pode ir para uma graduação, para um curso técnico, já entendendo o que é a área de TI, já entendendo o que o profissional de TI vai fazer. E aí ele pode, inclusive, fazer uma graduação, fazer um curso técnico com muito mais segurança. Porque o que acontece hoje, o professor Pietro e o professor Danilo também estamos nessa área já há muito tempo, às vezes as pessoas entram sem conhecer a área e às vezes se assusta, né? Justamente por conta dessa questão de abstração, acaba se assustando com a área. Então nada melhor do que fazer um curso, e aí é o que a gente vai trazer, o que o nosso curso tem diferente dos outros cursos que existem por aí, né? Você vai ter esse acompanhamento dos professores dentro da turma. Você vai conseguir ter essa aproximação com o professor nesse início, né? Um projeto guiado. Os professores vão te guiar nesse primeiro momento a você desenvolver um projeto. Em cima desse projeto, desenvolver pequenas atividades para compreensão, e aí você vai enriquecendo. Enriquecer o currículo, porque nós vamos criar um portfólio, e além de enriquecer o currículo, vai ter um encaminhamento para as próprias empresas, todas essas que nós citamos aqui. Tanto as empresas que são específicas de TI, que prestam serviço para todas as outras. A área de TI é a área de prestação de serviços, né? A área que mais cresce no Brasil, a que mais emprega é a área de serviços, e eis aí a nossa a área de TI é uma área de prestação de serviço, e também, né, o serviço de TI
dentro das outras empresas, que são aí as empresas que utilizam os serviços para melhorar, para ampliar, para melhorar a sua produtividade e assim por diante, né? E tudo isso daí vem agregado com a ajuda, com o incentivo, com a participação da Software by Maringá. Então a gente tem o aval, né, da Associação das Empresas de Software da nossa região, da APL de software da nossa região. Então isso daí é importante. A gente tem um braço, né, como é o braço forte da APL aqui na nossa região, para agregar todos os alunos, todos os interessados, todos os candidatos, e a gente quer trazer o pessoal para a área de TI, né? Professor, vamos falar um pouquinho, não sei se já podemos falar, né? Mas a gente falar um pouquinho sobre o nosso programa, o programa da TI Academy, o que os alunos vão aprender quando ele chegar lá, né? São 88 horas, o que essas 88 horas eles vão aprender? Bom, a proposta é que a gente consiga, né, professor Edinaldo, nós três, né? Eu, você e o professor Danilo, que infelizmente não está aqui, desenhamos isso aqui com muito carinho, né? E a ideia é que a gente faça a pessoa trilhar um bootcamp no estilo que está fazendo maior sucesso hoje em dia, né? Educação por projetos, né? A gente não quer muito ficar carregando de teoria, a gente quer, durante a prática, ensinar a teoria, não é isso? Claro que vai ter teoria, é impossível não ter, né? Mas a gente foca na prática. Então, isso isso é um gap que falta, inclusive, em muitas instituições de ensino, né? E aí, 88 horas divididas em 4 semanas, não é isso? A cada semana, o nosso aluno sobe um degrauzinho. Então, começa lá no mais básico do front-end lá, que é, de fato, a programação de páginas web estáticas. Então, HTML e CSS. Até que com CSS a gente consegue fazer um negocinho ali, né? Que não seja tão estático assim. Mas, enfim, vai ser página estática. E aí toda semana a gente também trabalha um pouco de soft skills, comportamento, né? Características de pessoa mesmo, né? E não só características técnicas, né? O que a gente comentou na live passada, a pessoa muitas vezes é admitida pela skill técnica e é demitida pela skill comportamental, né? Então a gente vai trabalhar isso em paralelo, né, professor? Teremos então 4 ciclos. No primeiro deles, então, páginas web estáticas, a gente fala de HTML e CSS. Depois a gente vai para a lógica computacional, onde a gente introduz o JavaScript. Então a gente, dentro do JavaScript, a gente vai tentar ensinar para a pessoa, para aqueles que já sabem, né? Imagino que a maioria que passar aqui, garantir a bolsa, eles já vão ter uma noção disso aí. Eu acho que a gente tem bastante aluno nosso aí participando, ó, e a galera já passou por isso, né? Talvez seja mais uma questão da sintaxe aí. Às vezes a pessoa aprendeu em Java, aprendeu em C, e vai ter que aprender agora em JavaScript, né? Mas a gente vai rever, então, variáveis, estrutura sequencial, entrada e saída. A gente vai ver if else da vida, né? Estruturas de decisão. A gente vai ver laços de repetição, for, while e etc. Então essa é a segunda semana, vai ser um batidão. Para quem não tem experiência nisso aí, vai ter que dar uma raladinha, hein, para acompanhar. Quer continuar, professor? Ou eu falo o resto aqui? Bem, vamos lá. Pode, você que sabe, né? Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Aí, depois, então, essas 2 primeiras semanas, que o professor Pietro falou, aquela inicial para você se adequar, sentar, né? Sentar em frente ao computador ali, a segunda um pouquinho mais pesada. Aí nós vamos entrar numa ideia de fazer um projeto, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem 2 tipos de profissional. A gente já viu eles nas 2 primeiras semanas, o back-end e o front-end. Na primeira semana, você vai ver o front-end, que é fazer a página, mostrar essa página, só que ela está estática, né? Na segunda semana, o que vai acontecer? Você vai começar a entender como é que funciona a lógica de programação, né? Para deixar essa página um pouquinho mais dinâmica, e vai entender ali as coisas. Só que aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer um programa consolidado, né? Que resolva alguma coisa. É isso que as pessoas vão contratar. E hoje em dia, nós vamos utilizar uma tecnologia, né? Que é aí uma das mais utilizadas, inclusive aqui na região mesmo. Eu estava vendo o anúncio, coloquei lá no nosso grupo de bate-papo lá, uma das empresas aqui da região pedindo profissional em React.js. Né? Então nós vamos ver na terceira semana, então, começar a criar um back-end
No back-end, nós vamos entender a estrutura básica de um CRUD. Nós vamos, então, entender a inserção de dados, alteração de dados, a consulta, né? Porque não vou inserir dados, mas eu preciso consultar esses dados para pegar esses dados de volta para alguma coisa, e a exclusão de dados. Então a gente vai ver o básico ali, vamos criar uma pequena API, né? Então a gente vai entender como é que funciona isso. E na última semana é fazer o quê? Temos lá o back-end, nós temos que fazer o back-end para a tela do computador. Então nós vamos usar o React, né, o React Native, para a gente conseguir aí apresentar, né, essa solução na tela do nosso computador, a solução, né, do nosso programa. Então a gente vai ter aí a criação do back-end e a criação do front-end. No final das contas, é como se você estivesse entendendo ali, fosse um pequeno full stack, né? Um full stack inicial. Você vai aprender um pouco de front-end e um pouco de back-end. E aí você vai conseguir, claro, eu gostei mais de fazer o back-end, ou gostei mais de fazer o front-end. E aí você vai seguindo, né? Vai se aperfeiçoando. Lembrando que a nossa ideia, a ideia da TI Academy, não é ela ficar restrita a essa formação inicial, mas ela dá uma continuidade da sua formação. A gente ampliar essa formação, né? Para as empresas, agora falando para os nossos patrocinadores aí, né? Para aqueles que patrocinam o programa, aqueles que têm interesse. Qual que é a nossa ideia, né? As empresas hoje em dia, elas têm uma coisa chamada educação corporativa. Né, elas formam o profissional, algumas delas, inclusive, têm uma área pedagógica dentro dessa empresa, com, às vezes, alguém formado em informática mesmo, mas com a formação pedagógica, e mantém lá. Se a empresa tem uma estrutura para manter um profissional desse, muito bom, legal, né? Tem lá. Mas, muitas vezes, o que essa empresa faz? Ela traz um profissional dela, tira esse profissional da produção, para que esse profissional possa, então, dar esse curso de capacitação dentro da empresa. Isso daí custa um dinheiro, custa um valor alto, né? Porque vai deixar aquele funcionário, é um funcionário que está ali produzindo, já experiente, ele vai ter que deixar para ir fazer alguma coisa, para ir fazer essa formação. Com isso daí, a TI Academy, para essas empresas, ela assumiria essa função, né, ao longo do tempo, de uma formação não institucional, mas de uma formação dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente organizacional, e daria esse subsídio de formação. E várias empresas, né, têm necessidades aí em Java, em PHP, né, em Flutter, e assim por diante. E a TI Academy iria, então, auxiliar essas empresas, trazendo profissionais qualificados para dar essas aulas, para dar essa preparação, começando a partir desse programa agora, desse programa inicial, que é o programa da inserção no mercado desses profissionais, aí fechando essa lacuna, né, que nós temos na nossa região de quase, né, ou mais de 1.000 vagas, porque existe uma rotatividade, né, de entrando e saindo gente, então essa aumenta ou diminui, né, mas está em torno disso daí para atender toda a demanda da nossa região. Então, basicamente, o nosso programa é dentro desse sentido. Professor Pietro, gostaria, né, eu falei um pouquinho aqui, mas gostaria que você falasse aí aos nossos amigos empresários que vão receber esse vídeo, que vão ouvir essa conversa, né, que estão aí atentos ao que está acontecendo nessa parceria com a Software by Maringá, o que de valor, né, a TI Academy pode oferecer para a organização empresarial que aderir ao programa. Olha, é justamente isso, né, Erinaldo? As empresas, elas têm essa demanda de mão de obra, isso não vai diminuir, isso só vai aumentar, né? É preciso que elas tenham a consciência também de que se elas não atuarem para resolver o problema de todo mundo, ninguém vai ter o seu problema resolvido, ou alguns vão ter e outros, infelizmente, vão acabar. Até, no pior caso, fechando as portas, né? Então, partindo desse ponto que existe o risco, entendendo que, para a empresa, uma universidade corporativa interna tem um custo muito alto, por que não pensar
em trazer para nós essa demanda, né? A gente está em contato, por exemplo, com a Axion Sistemas. Inclusive o Ednei Mossambani, que é um dos sócios fundadores aí, ele vai estar conosco na próxima quarta-feira, só que daí pelo YouTube. A gente divulga o link lá no Instagram da TI Academy. Eu já faço até um pedido para quem está assistindo aí, galera. Se inscrevam no canal da TI Academy Brasil lá no YouTube, tá? Então a gente vai, estou em contato com o Ednei, estou em contato com o Adilson, que é o sócio dele, que é responsável pela parte técnica, e eles já passaram para nós as tecnologias que eles querem que os alunos deem continuidade nesses estudos, né? Então a gente já está pensando nessa continuidade da formação. Então a empresa, de certa forma, ela vai ter até colaboradores dela dando algumas aulas, acompanhando algumas dúvidas, não full time como seria uma universidade corporativa, de forma que o estudante pode já estar empregado ali dentro e ele pode estar resolvendo problemas que são de mercado, que são do dia a dia da empresa. Ele já chega, pelo curso, ele já chega na empresa amaciado, né? Como se a gente pegasse aquela carne dura e batesse com um martelinho lá para ela ficar já mais molinha e ficar mais palatável. Professor, deixa eu só responder algumas coisas, ó. O Nego Bomba aqui, meu amigo André, perguntou se será presencial. André, o curso não será presencial, mas as vagas de emprego são. E o nosso intuito é colocar para dentro do curso quem tem mais chance de ganhar o emprego no final. Por isso que a gente vai fazer uma espécie de avaliação, de teste antes de escolher quem é que ganha a bolsa, né? Inclusive o edital já está no forno aí, né, professor? Então, o curso em si, André, vai ser online, todo remoto, tá? Aulas gravadas, aulas ao vivo. O Lucas, eu acho que ele não pegou conosco aqui o momento em que eu respondi, mas no momento em que a gente tiver o edital pronto, a gente vai lançar. E aí, Lucas, a gente está com uma expectativa, isso pode ser alterado, isso não é certo ainda, mas de lançar o edital talvez entre meados agora de julho e o início de agosto, tá bom? Beleza? A Richelle pergunta, quanto custa o curso? Essa é uma pergunta importante, hein, professor Reinaldo? Mas o curso, ele vai custar no mínimo R$400, tá? A gente não sabe se esse é o valor ainda para quem não conseguir a bolsa, ok? Por causa que são coisas distintas, são cursos diferentes. Não, o curso em estrutura ele é o mesmo, mas ele tem estruturas de custo diferentes, tá? Então a gente ainda não formatou o curso pago, a gente ainda está pensando nas bolsas por enquanto, beleza? Fábio Pereira, ó, o Fábio aí, meu professor da PUC, excelente. Quem mais aqui? Eu falo, o Reinaldo conhece o Fábio também, né? Hoje o Fábio esteve comigo lá virtualmente, né? Lá nos projetos do Colégio Lisboa, em Sarandi. Esteve lá falando com os alunos, falando com a galera lá, né? Nós temos 89 alunos lá em Sarandi, né? Dos 89, nós temos um grupo de 20 e poucos fazendo o projeto. E o professor Fábio vem nos acompanhando aí desde que a gente tem trabalhado. Parceirão, grande parceiro. Excelente. Olha o Rian aí, rapaz. Esse Rian. Nós somos seus fãs também, viu, Rian? Rapaz, se o mundo tivesse muito mais molecada agilizada igual você, filho, a gente tava já na Lua, morando em Marte. Sabe que o Rian é empresário do marketing, né? Não, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Eu acompanho ele. Tem mais uma dúvida aqui, ó. Jean Paulino. Posso fazer o curso? Estou em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, Jean Paulino, ó, a sua dúvida é similar à do André. O que acontece? O curso em si, você consegue fazer remoto, mas a gente precisa dar preferência às pessoas que moram na região. Por quê? Porque, de novo, a gente quer colocar a pessoa para trabalhar. Não é só fazer o curso. O curso para nós, gente, assim, curso tem de monte, na verdade. Claro que nós temos nossos diferenciais, como o professor já falou, a gente vai entregar um portfólio, né? O aluno vai criar o seu próprio portfólio dentro do curso, ele vai ter o acompanhamento dos professores, então vai ter uma comunidade ali onde o aluno não vai ficar abandonado, seja os próprios alunos se ajudando, seja os professores orientando, e aí que vem a parte principal, o emprego, cara. A gente quer dar emprego e as empresas precisam de mão de obra. Então essa é a grande lacuna que a gente está fechando. Por isso, precisamos que as pessoas no mínimo morem perto de Maringá, porque a gente precisa dar emprego para esse povo. Agora, se o Jean Paulino falar para mim que ele vai fazer o curso e vai mudar para cá, não é não? Então aí eu digo para você que talvez você tenha chance de participar, tá bom? Que mais? Existe a possibilidade, né? Não é uma possibilidade agora, nesse exato momento, mas
a TI Academy, ela quer ser a TI Academy Brasil, né? A gente quer ver todas as APLs que elas tenham essas iniciativas. Quem sabe aí na região de Poços de Caldas não existam empresários que gostariam de incentivar aí, né? Então, se vocês conseguirem divulgar a ideia da TI Academy através das suas redes sociais, né? Através dos grupos, aí a TI Academy pode chegar até Minas, pode chegar até Pernambuco, né? Na semana passada a gente falou do Recife, né? E a gente pode aí, né? A TI Academy, a ideia, o espírito da TI Academy pode alcançar a ideia que é TI Academy Brasil, né? Então fica aí. Ó, Claudiane, tô bem longe de Maringá. É isso aí, Claudiane. Vamos levar a TI Academy aí pro seu canto aí, filho. Não vamos ficar só assistindo, não. Eu aposto que tem empresa de TI por aí na região que está precisando de mão de obra. E a gente está aqui para isso, minha querida. Eu queria dar um salve aqui para o Matheus, que falou que tanto eu quanto você, professor Rinaldo, somos inspiração para que ele seja um programador web. Olha aqui, eu fico feliz em ver isso, hein, cara. Regranzotti, vai ter empresas de Londrina também ou por enquanto só Maringá? Excelente, Rê. Por enquanto só Maringá, mas a gente já está mirando outras APLs. A princípio, as APLs aqui do Paraná mesmo. Então, esse é um projeto piloto, ele está nascendo, a primeira turma está saindo agora, né, em agosto aí, e a gente já está de olho em outras regiões, porque a gente sabe que essas outras regiões também precisam de mão de obra. O intuito, moçada, é atender às empresas, a gente quer encher as empresas de pessoas qualificadas, tá? Os alunos em si vão ter que correr atrás, vão ter que pedalar. Beleza? É esse o plano, é ir pro mercado, não é brincadeirinha de criança, não. Tem que ralar mesmo. Olha aqui a Claudiane falando. Porém, a proposta é excelente, só o fato do acompanhamento inicial com o professor. Com o professor, construção de portfólio já brilhou os olhos. É isso aí, minha querida. Inclusive, como você é professora, quem sabe você não trabalha conosco. Estamos precisando de professores. A gente vai dar escala no negócio, hein, Claudiane? Se quiser participar, fala com a gente aí. E esse é o grande diferencial, né, professor Pietro? Porque o que acontece? As empresas, elas têm os cursos que existem aí e tal, eles têm essa ideia também de criar um portfólio, né, que é a ideia dos bootcamps agora, é algo que está crescendo bastante, que tem aí, né, que a gente vê. Criar o portfólio é importante, mas o que tem de diferencial e o que a gente quer trazer de diferencial? A gente quer associar isso daí às empresas, às organizações, né, para que a gente possa fazer de fato uma inserção. Basta eu fazer o curso? Posso fazer o curso de qualquer maneira? Né, posso fazer o curso, posso desistir no meio, posso parar? Você tem um compromisso, né, que não é um compromisso só comigo, comigo, com o professor Pietro, né, não é um compromisso com o projeto das empresas, né? Então as empresas, que elas te custearem, elas estão custeando com essa intenção. Então por isso que, diante da demanda, e nós temos muita gente interessada, né, uma quantidade grande interessadas, na verdade, sem necessidade, só para vocês terem ideia, né? Por quê? Hoje o Brasil tem lá 15 milhões de pessoas desempregadas. Além disso daí, de ter tantas pessoas desempregadas, estão pessoas que estão mudando de área. E você tem uma área que só na cidade de Maringá, por exemplo, tem 1.000 vagas em aberto. Agora imagine, pegar Maringá, o pessoal está falando aqui, pegar Londrina, pegar outras regiões, outras cidades aí, né, cidades de porte médio, de porte grande que tem por aí, você vai ver que existe uma demanda muito grande por essa mão de obra. O que acontece? Essa mão de obra, ela mesmo tendo profissionais, né, aqui na região mesmo, existem muitas universidades formando profissional, só que não adianta só formar o profissional, né? Precisa formar o profissional dentro das características que as empresas precisam, né? E esse profissional precisa entender isso. O que a TI Academy está fazendo? Está em contato com as empresas, né? Está falando diretamente com as empresas. O que vocês precisam? O que vocês querem? Como é que esse profissional precisa chegar aqui? Para que a gente possa montar não um currículo fechado, engessado, né? Mas com que a gente possa atender para agregar valor às empresas. Então existe um compromisso de todo esse setor. É um tripé. Esse tripé tem o professor de um lado, né? Tem o aluno do outro e tem as empresas junto com a Software by Maringá de outro. Então esses três precisam andar juntos.
o seu interesse, a nossa dedicação, né, e a expertise na área da educação e as empresas com as suas vagas. Então a gente precisa juntar isso daí para fazer isso tudo dar certo, né? Então tem tudo para dar certo, desde que haja um bom comprometimento de todos os envolvidos, né? Esse é o X da questão. Perfeitamente. Não dá para deixar, para a gente deixar os participantes, né, os bolsistas, muito confortáveis, não. A gente é mercado, é coisa séria, não é brincadeirinha, né? Tem custos envolvidos, tem termos de responsabilidade, tem edital, enfim, tem lei, né? A gente realmente está prezando por algo que seja sério e profissional, tá? Ó, o Jean Malha ali, ó. Para concorrer à bolsa, tem que ter ensino médio ou já ter terminado? A priori não, né, professor Arinaldo? A priori não. A ideia aqui, né, com que a gente pegue interessados a partir ali de 16 anos, que esteja cursando o ensino médio, né, mas não existe uma necessidade, uma obrigatoriedade. E aí vai dos 16 até, né, aí não tem limite, né, não tem limite. Tendo boa vontade, vem com a gente, né? Esse daí, não tem limite de idade, não tem, é um programa só para jovens. Aí a questão de se fazer uma triagem, de se montar uma turma e tentar fazer uma turma homogênea, aí é um trabalho nosso, um trabalho dentro da TI Academy, né? Porque a gente sabe que cada público tem uma forma de falar diferente, né? Cada público que vem, por exemplo, pode vir para cá, que acontece muito hoje, pessoas migrando de área. A pessoa lá já fez, por exemplo, não é da área da computação, mas ela fez um curso de administração, fez um curso de matemática, né, e está querendo mudar de área. Então, vem para cá, né, mas já tem uma formação. Não dá para pegar uma pessoa que tem uma formação e colocar com um aluno do ensino médio, né? Por quê? Porque o jeito de falar, o jeito de conversar é diferente. Então, a gente tem a questão de criar essa questão homogênea fica por uma questão administrativa da TI Academy, né? Agora, entrar, né? Todos poderão entrar. O que a gente tem que fazer é uma seleção, e aí na seleção o professor Pietro já está preparando ali com todo carinho, né? Ele pode falar um pouquinho mais a respeito dessa preparação, que é essa inserção, que é uma classificação inicial, né? A gente pensou, será que vai dar 50? Será que vai dar 300? E aí o negócio já, né? Por quê? Porque o povo está interessado, isso é legal, né? Isso é legal para o empresário, legal para a gente que nos motiva, né? Nos deixa ali, olha, a gente também tem que fazer o negócio, né? Então deixa todo mundo. Quando o professor Pietro falou que o pessoal que vai fazer não vai ficar confortável, ninguém vai ficar confortável. Né? Ninguém vai ficar confortável. Nós não vamos ficar confortável porque nós vamos ficar com a responsabilidade da formação de vocês, né? Então isso daí nos motiva. Eu acho que não deixar confortável não é uma questão negativa, é muito pelo contrário, é positivo, é deixar todo mundo ali ansioso no sentido de estar preparado, estar motivado, né? Não estar acomodado. Ninguém pode estar acomodado. E a área de TI não permite acomodação. Isso daí é legal, né? Então, acho que tudo isso daí vai evoluindo. Professor Pietro, vamos falar um pouquinho sobre essa seleção, como é que vai acontecer? Bora lá, seleção bastante simples, né, Rinaldo? Também será feita remotamente, né? Serão 30 questões avaliativas de múltipla escolha, não terá nada dissertativo, então é múltipla escolha mesmo, tá? A pessoa vai ter um tempo determinado para fazer o teste, a gente ainda não estabeleceu qual é esse tempo, mas serão 30 questões, 10 de matemática, 10 de lógica e 10 de interpretação de texto, imagens e gráficos, etc. Beleza? E aí, feita a prova, a gente vai ranquear as melhores notas e aí a classificação será dada por ordem decrescente. Então, os primeiros a preencherem as vagas receberão a bolsa. É por aí, né? Mas ainda estamos tentando viabilizar, inclusive, caso sobrem participantes, quer dizer, caso, na verdade a gente já tem mais inscritos do que o número de bolsas, né? Então a gente vai tentar viabilizar justamente o curso pago. Então, se você não conseguiu ganhar bolsa, você pode participar da turma paga, né? A gente vai viabilizar isso também. Mas é um teste que ele não é para ser
inexecutável, é um teste que é para ser feito, né? São questões inéditas, já digo de antemão, não adianta nem querer googlar, porque não vai dar, não vai ter a resposta lá, tá? E a gente vai conseguir filtrar justamente aí quem, de alguma forma, né? Porque a avaliação é algo sempre muito subjetivo, né? Mas a gente quer justamente fazer com que as pessoas se ranqueiem, né? A gente precisa de uma pontuação, a gente não tem como fugir disso, infelizmente ainda, né? E assim, porque, né, algumas pessoas falam, mas matemática, né, já fica daquela pulguinha atrás da orelha, né? A gente comentou na aula passada, né, que é o quê? É uma matemática básica, uma matemática fundamental que você precisa ali, né, entender o mínimo, né? Você precisa fazer as 4 operações, você precisa entender ali das operações básicas, né? Saber, por exemplo, uma sequência, o que eu tenho que fazer primeiro? É a multiplicação, é a divisão, é a soma, eu tenho que fazer primeiro a potência, o que eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, né? O que eu tenho que fazer ali, né? A sequência. Outras coisas comuns, né? Você chega lá numa loja e fala assim, olha, eu quero 20% de desconto. Ué, mas como é que eu calculo 20%? O computador tem que fazer isso sozinho. Como é que ele vai fazer se o programador não souber fazer 20% de desconto? Né? Então precisa saber desses detalhezinhos. Então precisa de uma matemática básica, né? Então, ó, quem já está aí, que já está algum tempinho sem ver esse negócio, ó, já está a dica aí, né? Já está a dica aí, já começa a dar tem tempo, ó lá, tem ali até o início de julho, meados de julho, agosto, para você se preparar para isso daí, já vai dando uma olhada. Interpretação de texto é fundamental, né? Você vai trabalhar numa empresa, você vai ter contato com o cliente, vamos imaginar que você vai trabalhar com suporte. O cliente liga lá para você e fala, estou com um problema aqui no meu sistema, no sistema que a empresa tem lá e que você vai dar suporte para ele. Se você não entender o que o cliente está falando para você, né, você não vai conseguir resolver o problema. Então, interpretar, né, conseguir ouvir, interpretar, conseguir ler e interpretar, você vai receber um e-mail, né, um e-mail do teu gerente, um e-mail do teu cliente. E aí, você precisa ler aquilo ali, interpretar, você vai ter um problema para você resolver, né? Então, interpretação de texto é fundamental. Quem não gosta de português, quem dá começa a dar uma lidinha no que é interpretação? A leitura, né? Precisa ter habilidade de leitura, isso é fundamental. E lógica, precisa ter o raciocínio. Existem várias maneiras de se resolver um problema. O que é interessante para o pessoal da computação? Qual é a melhor maneira, né? Qual é a maneira mais rápida de se resolver? Eu posso chegar daqui a uma outra cidade dando uma volta enorme, né? Vou gastar um monte de combustível e posso ir numa linha reta, né? Então, se eu posso ir numa linha reta, por que eu vou dar uma volta enorme? Então, na hora que a empresa for fazer isso, quem que ela vai contratar? O cara que dá a volta enorme ou o cara que vai reto e gasta menos combustível, né? Então, tudo isso, o caminho, a lógica para se fazer as coisas, né? Isso é fundamental também para quem vai desenvolver, né? O jeito mais fácil. Eu posso fazer um programa que resolva tudo com poucas linhas, eu posso escrever lá 50 linhas de código para resolver um problema só, né? Então, isso daí precisa ser trabalhado. Lógica se aprende? Se aprende. Interpretação de texto se aprende? Também se aprende. Matemática também se aprende. Tudo se aprende. Ninguém nasce sabendo. Então aí, não precisa se apavorar porque você vai se deparar com isso. Precisa ter calma, né? Precisa dedicar um tempo de estudo, porque é fundamental. Né? É fundamental para a área de TI, a área de TI busca essas 3 coisas, junta essas 3 coisas, esses conhecimentos, principalmente para o desenvolvimento da lógica, né? Que é o nosso ponto principal ali dentro do desenvolvimento. Obviamente que a gente está falando aqui mais em desenvolvimento, porque é onde existe a maior dor do setor de TI. Mas não só desenvolvimento. Na aula. Nosso professor, esse negócio, né? Acaba uma aula aqui, começa outra ali e vai com esse negócio de aula. No bate-papo da semana passada, a gente conversou a respeito disso e acho que é bom a gente trazer isso daqui de volta, né? Que é justamente a área de TI, ela é muito ampla e não tem só desenvolvedores. É no desenvolvimento onde está a maior,
a maior dor ali das empresas de TI, porque é onde acontece a maior variação, mas precisa de gente em todas as áreas, né? E sobre essas áreas, vamos reforçar um pouquinho mais o pessoal que está chegando aqui, talvez o pessoal do meu Insta que ainda não esteve lá, né, nas outras e tal. Professor Pietro, quais outras áreas, além do desenvolvimento, existe dentro da área de TI que pode ser acessado por esses profissionais que vão participar do programa? Bom, de fato a gente vai estar qualificando a galera nesse primeiro momento para ser um dev ali, web, né? Mas vamos pensar em desenvolvimento de software, produção de software, software house, né? Quem fabrica software? Durante o processo de desenvolvimento de software, você não tem só o dev. O dev está lá no meio do processo. Antes de mais nada, nós temos, por exemplo, o analista de requisitos. Nós temos, depois disso, o arquiteto ou designer, que vai desenhar os mockups das telas, no caso, o designer visual, ou o designer arquiteto, que realmente vai pensar na estrutura de camadas de software, de serviços, de componentes, de padrões de projeto e etc. Né? Então, tendo um mockup das telas, tendo uma arquitetura por trás disso, aí é que entra o dev. Então, nós já falamos aqui de pelo menos 3 profissões anteriores, né? Aqui dentro do designer, eu posso ter o user experience, que é aquela pessoa que vai realmente fazer com que o sistema seja gostoso de usar. Não tem nada mais trágico do que você trabalhar na empresa e o sistema ser péssimo, não é intuitivo, você tem que ligar para o suporte todo dia. É complicadíssimo isso, né? Então, já falamos de 3 profissões. Tem o dev, beleza, passa do dev, volta para um analista, esse analista revisa código, ele compara com a arquitetura, se o código está seguindo o que foi proposto na proposta, né, na ordem de serviço, digamos assim, desse dev. Depois isso vai para a qualidade, então a galera testa. Tem também uma galera, raramente, mas tem uma galera que faz documentação também, né? Nós temos aí o implantador, e aí a gente pode começar a falar em DevOps, a gente pode falar em manutenção, a gente começa a falar em um monte de outras coisas. Tem a infraestrutura também. Então, quando a gente fala de suporte, a gente tem o suporte ao usuário e tem o suporte de infra, né? O suporte de infra não deixa de fazer suporte ao usuário, mas geralmente são usuários internos. Ou eu posso ter um serviço dentro da minha empresa onde eu tenho uma galera que faz suporte de infra lá no cliente onde eu implantei o sistema, né? Aí vem segurança da informação, né? Privacidade e proteção de dados, enfim, aí a coisa explode, né? Tecnologias emergentes, tem um povo que está gostando aí de blockchain, tem um povo aí que mexe com IA, com data science, enfim, a coisa vai longe, né, professor? E dentro dessa formação toda aí, a gente vai ter um pedacinho, vai ser um pedacinho pequeno, mas vai ser um pedacinho importante, onde a gente vai ensinar vocês a mexer com uma ferramenta que vai trabalhar com mockup, né? Vai trabalhar com as telinhas, um pouquinho, claro, não é o foco do nosso programa, mas talvez para te incentivar para essa área, né? É uma área importante ali do desenvolvimento, do pré-desenvolvimento, né? Antes do desenvolvimento. Deixa eu fazer um comentário, seu professor. Tem muita gente que não vai bem na programação. Tem gente que odeia programação. Tá no TI, escolheu o curso, quer trabalhar com TI, mas não gosta, não vai para frente. Meus amigos e minhas amigas, o que falta de designer para desenhar, se você não gosta de programação, pode ser que você tenha a veia artística, né? A veia das humanas, né? O pessoal das humanas da computação, é o povo do design. E aí, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito que um dev ganha. Sem problema, desenhando telinha. Não é não? Então, e dá dinheiro desenhar telinha, né? Isso dá dinheiro, né? É fundamental, né? O tal do UX, né? Que precisa ter lá. Então é fundamental entender isso daí, trazer isso daí para a realidade. Então, gente, a área ela é muito rica, muito vasta. E toda essa riqueza, a gente está aqui com um interesse enorme, professor Pietro, eu, professor Danilo, a Software by Maringá, as empresas parceiras, né? Está querendo mostrar esse mundo novo, né? Fala-se toda hora em que as profissões, né? Existem profissões que vão acontecer daqui a alguns anos que ainda não aconteceram, que não tiveram. E a área de TI, ela está muito com essa visão, né? Essa visão dessa inovação de profissão,
das profissões que existem aí, e é isso que nós queremos trazer para vocês, conhecer essa área, porque tem muita gente que ouve falar, mas não consegue entender, não consegue ter a dimensão. Então, vai poder entrar dentro do curso, vai poder ter essa dimensão, né? E claro, e lá no final, vai poder falar, olha, vou querer seguir por esse caminho, vou querer seguir por aquele. Hoje as graduações aqui na região, existem na região, no país, em todos os lugares, existem vários setores. Eu posso ter um cara da área de TI que goste de administração, ele vai trabalhar com gestão da tecnologia, né? Ele não vai programar, ele não vai mexer com arquitetura, mas ele vai precisar ter a ideia de como é que funciona a arquitetura para que ele possa gerir o parque de TI, né? Então isso daí é importante. Vou precisar do cara que vai trabalhar com sistemas para a internet, vai desenvolver focado única e exclusivamente em aplicativos e web. Praticamente tudo hoje em dia, né, trabalha com aplicativos e web, inclusive a IoT, né, na internet das coisas lá tem sempre controle por um aplicativo. Então a questão de automação nas indústrias, né, então existe uma infinidade de possibilidades. E a nossa região, né, falando aqui de Maringá especificamente agora, nós temos, por exemplo, aí as empresas aqui que trabalham diretamente com o agronegócio, que precisam e que pensam, né, o tempo inteiro nessa questão de automação. Então, quem sabe as empresas também relacionadas ao agronegócio não venham, né, ou venham, melhor dizendo, agregar a esse programa e a gente venha pensar aí em soluções relacionadas aos problemas deles também, né? Há um tempo atrás, ano passado, o Rian, né, esteve junto. Acho que o Rian esteve junto, agora eu fiquei na dúvida. O Rian esteve junto, sim. Nós participamos de um hackathon, né, numa cooperativa em Campo Mourão. Foi um sucesso, a gente passou um final de semana inteiro lá programando, desenvolvendo lá, né? Então, essas ideias todas aí, né, de inovação, de trazer esse conhecimento, e a TI Academy está envolvido em tudo isso daí, né? O professor Pietro participa de várias ações nesse sentido, eu também, o professor Danilo também, e a gente quer trazer tudo isso daí focado num único espaço para atender as demandas de empregabilidade de vocês, as demandas das empresas, né? E fazer um papel que seja o papel de educador, que é a nossa praia, aquilo que a gente domina, aquilo que a gente entende e aquilo de valor que a gente quer passar para a sociedade também. É o que a gente gosta, né, professor? É o que a gente vive para fazer isso, né? Exatamente. Bem, isso, não sei professor. Se tem mais perguntas, eu acho que não apareceram mais perguntas por aí. Não. Então, eu acho que nós temos um tempo razoável ali, de uns 45 minutos de conversa, né, com o pessoal, para não ficar muito extenso também. Então, eu quero aqui agradecer ao professor Pietro pela participação aqui nesse bate-papo, a todos que entraram, que estão aí participando. É um prazer muito grande falar com vocês. Esse é um projeto que nos apaixonou, né? Nós estamos apaixonados pelo projeto. É um projeto que a gente vê que existe uma possibilidade muito grande de entregar valor para a sociedade, para as empresas, para as pessoas, a gente contribuir positivamente. Então isso daí nos motiva a trabalhar, e a gente tem trabalhado, o professor Danilo, o professor Pietro, eu, né, e todos aqueles que estão envolvidos aí, os empresários que já aderiram ao setor também, que aderiram ao projeto, né? Então, todos nós aí estamos empenhados, interessados, e queremos que vocês nos ajudem, né? No sentido de acompanhar o projeto, participar do projeto e de vir conosco nessa jornada que começa em breve, se Deus quiser. Né? Professor Pietro, então agora com você para suas considerações finais. Olha, deixa eu aproveitar aqui o Rondinelli, não sei se é Rondinelli Santos. Sou agrônomo, mas tenho paixão pela área de TI. Tem espaço para mim? Tem espaço para todo mundo, meu nobre. Tem espaço para todo mundo. Eu tenho alunos de graduação que são da área da saúde, tem gente da farmácia, tem gente da enfermagem, já vi engenheiro químico, já vi pessoa formada em física, doutora em física, uma amiga minha, doutora mesmo.
em física, tá vindo para Data Science. Então tem para todo mundo, tá?